A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. O que é isso? Encontrou os vendedores. O que é isso? 3 denários. O que é isso? 3 denários já é meu. O que é isso? O que é isso? Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O que é isso? A casa do meu pai! Era chamada casa de oração. Ladrões! E disse aos que vendiam pombas: minha casa será chamada casa de oração. Ladrões! 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 Tirem isso daqui! Tirem! Esparramou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. Hipócritas! Hipócritas! Isso aqui é casa de oração! Ladrões! O que é isso? Que sinal nos mostra para agires dessa maneira? Derrubem esse templo e eu o erguerei em 3 dias! A construção deste templo levou 46 anos e tu levantarás em 3 dias. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Como diz as Escrituras, o zelo com tua casa me consome. Esse homem deve morrer. Uma saudação a você, querido irmão, querida irmã, que acompanha a reflexão dominical sobre o Evangelho. Estes textos bíblicos que a Igreja nos oferece de modo muito especial neste tempo da Quaresma, para aprofundarmos a nossa fé, para compreendermos melhor a nossa própria existência como filhos e filhas de Deus, como membros da Igreja, como batizados, como homens e mulheres que querem levar adiante a palavra de Deus. Hoje, o texto que a Igreja nos oferece nos fala exatamente de uma realidade conflitiva. Como sabemos, então, no tempo da Quaresma, vamos nos preparando para chegarmos à Páscoa, para celebrarmos a Páscoa. E a liturgia nos apresenta os textos que indicam este caminho que Jesus faz para chegar até a ressurreição, passando, evidentemente, por todos aqueles ambientes e situações que são difíceis. E hoje o trecho do Evangelho nos traz uma situação que não é simples. Jesus vai a Jerusalém, entra no templo, o único lugar em que o povo judeu tinha como referência Deus. E ali, a cada ano, ofereciam o sacrifício a Deus. As pessoas iam ao templo frequentemente. E o templo era o local do culto, o local onde se colocava diante de Deus a vida e tudo aquilo que era a obra de Deus. Neste trecho, Jesus se aproxima do templo e encontra uma realidade totalmente oposta àquilo que é o objetivo do templo: aproximar as pessoas de Deus, fazer com que todos os filhos e filhas de Deus se encontrem com Ele. E Jesus começa a observar que ali existem muitos interesses, e existem interesses individuais, não são interesses coletivos. Um ou outro
tem uma intenção reta, mas aquele ambiente já não revela mais o que Deus quis para o seu povo. O que é que Jesus faz? A atitude profética, decidida, determinante que ele toma, lembrando aquilo que os profetas já anunciavam no Antigo Testamento. Se enche de zelo pela casa do Senhor e quer, como uma atitude de renovação, purificar este ambiente, ou seja, dar a ele de novo o seu conteúdo próprio. O Templo de Jerusalém fazia parte da história e da vida daquele povo. Diz o texto que foram precisos 46 anos para construir. E não sabemos se foi construído totalmente, acabado, mas 46 anos. E qual é o grande desafio que aparece ali? Jesus diz: destruam este templo e em 3 dias eu construirei outro. Imagina esta palavra dada, apresentada com este tom para pessoas que alguns viram aquele templo ser iniciado, 46 anos demorou para ser feito. Como é que em 3 dias alguém vai levantar um templo daquele tamanho? E aqui está a novidade. Jesus não estava falando do templo de Jerusalém, do templo de pedra, estava falando do seu corpo. Quando ele, pregado à cruz, entregou ao Pai o Espírito, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. É este o corpo, é este o templo, é este corpo de Cristo que nós tanto falamos que é a igreja. Não é um local material feito por mãos humanas, mas é uma realidade que nós vivemos. O templo, Jesus o substitui pelo seu corpo. E Jesus estava falando ali do templo do seu corpo. Quando ele fez toda essa pregação, muitos, diz o texto, acreditaram. Mas também diz o texto, Jesus não fez conta disso porque sabia o que é que estava no coração de cada um. Esse interesse em se dar bem. E diz o texto ainda, Jesus não fez caso porque conhecia o homem por dentro. Conhece cada pessoa, conhece cada um de nós. Então, de modo que nós não precisamos fazer tanta força para ficarmos falando aquilo que nós somos. Deus sabe o que nós somos. Deus sabe porque nos fez. Jesus Cristo conhece o interior do ser humano porque ele veio para salvar o ser humano, não para perdê-lo, para salvar. E a salvação do ser humano em Jesus Cristo implica na sua morte e ressurreição, que também é um sinal da nossa morte e ressurreição. Nós temos que passar por este tempo, por este mundo, por este período. Não existe ressurreição sem a morte. E não existe vida eterna sem a morte. Nós não podemos permanecer eternamente aqui. Nós todos passamos. É o nosso destino. Mas ressuscitamos em Cristo. A partir da ressurreição de Cristo, as portas da eternidade se abriram para todos. E todos podemos conquistar esta vida eterna, esta vida plena. Este trecho do Evangelho que ouvimos hoje, que trata, alguns dizem, da expulsão dos vendilhões do templo. A gente poderia dizer do zelo que inflama o coração daquele que busca a Deus. Nós poderíamos dizer também um Evangelho da misericórdia de Deus para com o seu povo. Deus quer estar no meio do seu povo e quer estar de modo efetivo. Os locais, os ambientes, as orações, a liturgia, tudo isso deve fazer com que as pessoas cheguem até Deus. Não podem afastar as pessoas de Deus. Então nós temos uma preocupação, nós católicos de modo especial. O nosso modo de ser igreja deve fazer com que as pessoas busquem a Deus
não que se afastem de Deus. Esta é a nossa responsabilidade. Nós não podemos temos que dar o testemunho verdadeiro, reto, justo, para que as pessoas, através de nós, através daquilo que nós praticamos como homens e mulheres de fé, encontrem o caminho para Deus. Busquem a Deus, se encontrem com Jesus Cristo, façam uma experiência deste encontro com Jesus Cristo. O trecho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos inspire para cada vez mais ficarmos atentos, para não deixarmos que a fé em nós, dom de Deus, se torne um objeto de negócio. Nós temos que estar atentos para que a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, não se torne um elemento de negócio, de comércio. Temos que transformar isso. Nós não fazemos negócio nem com as pessoas e nem com Deus quando tratamos da fé. Não podemos fazer isso, com pena de também sermos expulsos, como Jesus fez com aqueles do seu tempo. O templo é o local do encontro com Deus. A nossa vida, o nosso corpo, e nós sabemos bem disso, São Paulo nos alerta, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Que nós não sejamos negligentes com essa realidade. Que cuidemos da nossa vida, do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso bem-estar, para sermos serviço às pessoas, para que nós, de modo completo, plenamente, sejamos este templo que conduz as pessoas até Jesus Cristo. Que faça das pessoas interessadas por Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa vida é expressão do amor de Deus. O nosso dia a dia pode conduzir as pessoas até Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, hoje de modo muito especial, olha para cada um de nós, nos ama, nos indica o caminho e com zelo, com muito amor, nos conduz para sermos verdadeiramente sinais do amor de Deus. O nosso corpo, a exemplo do templo, deve ser o local, o objeto que conduz as pessoas a Deus. Façamos assim. Não importa a nossa circunstância atual, se estamos bem, com saúde, se temos alguma dificuldade, temos até alguma enfermidade. Na nossa limitação, sejamos simplesmente anunciadores de Jesus Cristo pela nossa vida, pela nossa palavra e pelas nossas atitudes. Deus amou de tal forma ao mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna.